Novidade importante na política efervescente do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a queda do braço direito de Augusto Melo do Timão. Preciso te atualizar também sobre Flamengo e Danilo. A esposa e os filhos do lateral querem que ele feche com o Fla. Preciso te contar também o que falta para Thiago Mendes virar reforço do São Paulo. Valentim Gomes, que esteve na mira do Cruzeiro, foi oferecido ao Palmeiras. Já Matheus Magalhães, goleiro do Braga, quer jogar no Brasil e conversa com dois times, um deles o Bahia. Para completar, o William Arão mais perto do Santos, Luiz Henrique pode virar reforço do Zenit. Falo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, Pedrinho BH, Jorge Jesus, explicando sobre o futuro de Neymar e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora com o giro de notícias e a primeira informação é da minha Portuguesa, que anunciou nessa quinta-feira a contratação de Rildo, atacante de 24 anos de idade, formado na base do Grêmio e que disputou na temporada passada pelo Goiás e pelo Juventude. Ele pertence ao Santa Clara de Portugal e chega por empréstimo com opção de compra até a metade do ano. Já Brian Rodrigues, atacante uruguaio do América do México, tem feito esforços para jogar no futebol brasileiro. Vasco e Corinthians hoje são os principais interessados, mas não dá para dizer que o Brian tem negociações avançadas com o Cruz Maltino. Já o Red Bull Bragantino fechou com a Betfest, sua nova patrocinadora para a camisa, essa casa de apostas esportivas que nunca havia estado em times de futebol no Brasil, vai estampar a sua marca nas costas e também na manga. Quarta casa de apostas diferente na história do Red Bull Bragantino. Para fechar o giro de notícias, contar sobre um efeito extremamente positivo da venda da SAF do Santa Cruz. Nessa quinta-feira, filas de 3 horas de torcedores que querem virar sócios do clube, de olho na possibilidade de ingressos. Hoje já são 20 mil sócios torcedores e a capacidade do estádio do Santa é de 24 mil lugares. Bora te explicar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, resolveu se posicionar sobre a polêmica envolvendo Matheus Pereira. Você sabe que depois de marcar o gol do empate no amistoso contra o São Paulo em 1-1, Matheus Pereira não cravou sua permanência no Cruzeiro. Abre aspas para o Pedrinho, já deixei muito claro que nossa ideia é termos um time competitivo. Não temos a menor intenção de negociar o Matheus Pereira ou outro destaque do nosso time. Pedrinho BH completa, sabemos que nesse período de janela existem sondagens para os grandes jogadores e vários atletas foram sondados, mas não temos nenhuma proposta por qualquer um desses jogadores. Fecha aspas, foi o que disse o Pedrinho, colocando um ponto final na especulação de que o Matheus Pereira pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão chegou a sondar, mas diante da pedida de 25 milhões de euros do Cruzeiro, não houve avanço nas negociações. Bora falar agora sobre Jorge Jesus, tema super importante. O técnico do Al Hilal, depois da vitória do time dele por 9-0 lá na Arábia Saudita, deu uma declaração extremamente forte sobre Neymar. E o motivo da saída do atleta, contei para vocês nos últimos dias que o Neymar discute com o Al Hilal a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma antecipada até a próxima semana. Aspas do JJ, o Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e talvez caiba a ele decidir seu futuro, fecha aspas. Parte mais significativa diz conta de que o Neymar não pode mais jogar em alto nível, pelo menos segundo o Jorge Jesus. Estou muito curioso para saber a resposta do Neymar e também preocupado, afinal de contas, o Neymar é o grande craque da seleção. Se a gente tem alguma chance de ser campeão da próxima Copa do Mundo, eu imagino que essa chance passe pelo Neymar. Bora falar agora sobre Botafogo e Zenit negociando em duas frentes. Botafogo tenta a contratação do Wendel, volante que pertencia ao Fluminense, passagem pelo Sport e é jogador do Zenit já há algumas temporadas. Em paralelo a isso, o Zenit tenta convencer o Botafogo e o Luiz Henrique a fazerem negócio. A operação pelo Luiz Henrique poderia girar na casa dos 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais. Torço para que esse negócio não avance. Acho que o Luiz Henrique pode ser muito melhor utilizado em uma outra liga europeia, especialmente onde ele possa, por exemplo, disputar a Liga dos Campeões. Você sabe que os clubes russos não têm tal permissão.
Negócio com o Wendel é super difícil, até porque o Zenit nem cogita perder um titular absoluto na metade da temporada. O Wendel é que faz força para deixar o Zenit, como acontece em todo o verão no Brasil. Ele vem para passar férias e se recusa a voltar, volta com atraso, toma multa e tudo mais. Só para fechar sobre o Luiz Henrique, atleta que também é pretendido por um time da Itália e outro da Inglaterra. Numa entrevista nas últimas horas concedida lá na França, John Textor afirmou que o Almada está inscrito pelo Lyon e que ele também batalha para que o Luiz Henrique tenha o mesmo caminho, ou seja, vá jogar no futebol francês. Preciso te contar agora que o Santos avançou na contratação de William Arão, ex-volante do Flamengo, hoje com 32 anos de idade e pertencendo ao Panathinaikos. Tratativas em estágio avançado para compra em definitivo do atleta por 2 milhões de euros. É uma clara mudança do Santos no foco em relação ao volante. Na semana passada, as tratativas avançadas com o Internacional pelo Thiago Maia, mas diante da pedida do Inter e uma série de exigências de última hora, o negócio que custaria 6 milhões de euros foi desfeito. William Arão, bem mais barato, só 2 milhões de euros, mas também mais velho em 5 anos na comparação com o ex-jogador do Flamengo. E também do Santos, Thiago Maia foi formado na Vila Belmiro. As tratativas entre o William Arão e o Santos estão em estágio avançado e o Peixe pretende anunciá-lo até o fim dessa semana. Mais um reforço super importante para um Santos que tem melhorado seu nível, especialmente desde a chegada do executivo de futebol Pedro Martins. Para completar, contar que o Gil ficou de fora dos relacionados para a partida contra o Mirassol na noite dessa quinta-feira, faz parte de um processo de pré-temporada. Um provável Santos com Brazão, Sherman, João Basso, Luan Pérez e Escobar, Rincon, Pituca e Soteldo, Lucas Braga, Guilherme e Wendel Silva. Bora falar agora sobre Matheus Magalhães, informação exclusiva. O goleiro brasileiro de 32 anos de idade, que é irmão do Moisés, ex-jogador de Palmeiras, Português e América, quer voltar ao futebol brasileiro. Depois de 11 temporadas em Portugal vestindo a camisa do Braga, ele está decidido a atuar por aqui e entende que pode ter um papel importante, assim como conseguiu lá no futebol português. Ele é titular absoluto do Braga, enorme moral por lá. Além do Bahia, que já teve essa especulação divulgada, Matheus também é alvo de outro clube brasileiro da Série A importante, onde ele poderia ter um papel de protagonista e que disputa competições relevantes ao longo do ano. Não consegui descobrir qual clube é esse. Assim que tiver qualquer atualização, conto para vocês. As tratativas com o Bahia não avançaram. Hoje dá para dizer que o Matheus está mais perto de se mudar para esse outro clube que não teve o nome revelado do que propriamente de virar reforço do tricolor baiano. Jogador avaliado em 5 milhões de euros, 32 anos de idade, havia sido revelado pelo América e deixou o clube em 2014, quando se mudou para o futebol português. 1,90 m de altura, contrato até junho de 2027. Bora de novidades sobre o Palmeiras. Valentim Gomes, zagueiro de 21 anos de idade, campeão argentino pelo Vélez em 2024, foi sugerido ao Verdão nos últimos dias. Essa sugestão partiu de um empresário super importante, que nem é o representante oficial do atleta, mas, percebendo a saída do Vitor Reis, houve esse contato com dirigentes alviverdes que ainda não se posicionaram sobre um suposto ou um possível interesse / proposta. Importante lembrar que o Valentim Gomes quase virou reforço do Cruzeiro. O negócio caiu porque na última hora o Vélez Sarsfield fez uma série de exigências. A operação chegou a custar 10 milhões e 900 mil dólares. O Palmeiras não se posicionou se vai ou não efetuar a proposta. O nome está sendo debatido entre membros da comissão técnica, incluindo o técnico Abel Ferreira. Se de fato ele tiver o aval da diretoria, aí sim parte-se para uma segunda etapa com a negociação com o Vélez Sarsfield, certamente em condições e valores bem inferiores aos 10 milhões e 900 mil dólares que haviam sido combinados entre os clubes Cruzeiro e Vélez na quarta-feira da semana passada. Valentim Gomes, que também foi sugerido recentemente pro Flamengo e é alvo de especulações no River Plate, zagueiro dos mais promissores do seu país. Quero falar agora sobre o São Paulo. Thiago Mendes tem um acordo fechado com o Tricolor, informação que você soube há alguns dias aqui no canal. Quero usar esse espaço para responder o que falta para que ele vire de fato reforço tricolor. O grande empecilho hoje é o Al Rayyan, time do Catar que detém os direitos econômicos do atleta até maio. Entre São Paulo e Thiago Mendes já há um acordo desde a temporada passada. O São Paulo havia tentado sua contratação em julho, agosto e também em dezembro.
Em todos os casos, o Al Rayyan pediu uma compensação financeira para a liberação do atleta de forma imediata. São Paulo descarta por completo pagar para ter um jogador de mais de 30 anos de idade que já tem um acordo verbal com o tricolor e pode chegar de graça em mais alguns meses. Existe uma última grande chance de o Thiago Mendes virar reforço agora e não só na metade do ano. Mas isso depende de um avanço do Al Rayyan nas tratativas com o Botafogo para a compra do Gregore, volante brasileiro que pertence ao Botafogo e foi indicado pelo novo treinador do Al Rayyan, que é velho técnico do Botafogo, eu me refiro a Arthur Jorge. Primeira proposta do Al Rayyan ao Botafogo de 2,5 milhões de dólares já foi recusada. Se houver uma melhora na proposta e o Botafogo aceitar negociar o Gregore, o volante chega ao Al Rayyan, abrindo espaço para a saída do Thiago Mendes, o que favoreceria o tricolor. O que eu posso assegurar para vocês é que o Thiago Mendes será reforço do São Paulo, resta saber se agora ou a partir da metade do ano, quando a janela por aqui reabre. Essa definição para agora precisaria acontecer até o fim do Campeonato Paulista. Um pouquinho antes, né, porque a janela por aqui fecha antes. Mas assim que tiver qualquer atualização, conto para vocês. Situação mais ou menos parecida à do Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que pertence ao Porto, mas já assinou um pré-contrato com o São Paulo. Hora de informação importante sobre o Flamengo. O rubro-negro ganhou um grande trunfo na tentativa de fechar com Danilo, zagueiro barra lateral de 33 anos de idade que está de saída da Juventus da Itália. A esposa e os filhos do Danilo querem que ele se acerte com o Flamengo para que a família possa morar no Rio de Janeiro, cidade inclusive mais próxima de Bicas, onde residem todos os familiares do Danilo e da esposa dele. A esposa do Danilo já tem até a escola escolhida para os filhos. A mesma escola onde estudam os filhos do Alexandro e também do Felipe Coutinho. Alexandro e Danilo são muito amigos, já conviveram juntos no Santos, no Porto e depois também na Juventus da Itália. O Alexandro é um dos que mais fazem força para que esse negócio aconteça, mas o Felipe Luiz é outro enorme defensor da contratação do Danilo, que se chegar ao Fla, chega para atuar especialmente numa função de zagueiro e eventualmente como lateral direito diante da necessidade. Nicola, então o que falta para que o Danilo seja contratado pelo Flamengo? O Danilo ainda discute com a Juventus a rescisão do contrato de forma antecipada, o vínculo só se encerra em junho. E o que pega hoje são bônus, a que tem direito o Danilo. A Juventus exige que o Danilo abra mão desse dinheiro para que o contrato seja rescindido de forma antecipada e o Danilo não tem a intenção de perder dinheiro nessa rescisão de contrato. Assim que essa questão for resolvida, o Danilo vai pesar os prós e contras de um acordo com o Flamengo ou da ida para o Napoli. Estou para dizer para vocês que hoje o Danilo está mais perto de virar reforço do Flamengo do que do Napoli. O Fla busca pelo menos 2 zagueiros para substituir o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. O Davi não teve seu contrato renovado e o Fabrício Bruno foi vendido para o Cruzeiro por 7 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Corinthians com saída definida. O Corinthians tratou como um desligamento. Eu vou tratar como uma demissão de Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo desde seu primeiro dia como presidente. O Marcelo Mariano cai por conta do escândalo envolvendo a Vaidbet. Foi o Marcelo Mariano, como diretor administrativo, que foi até o departamento financeiro e exigiu o pagamento de 1.400.000 ao Alex Cassundé, referente a 2 notas do acordo de comissionamento. A gente soube depois que o Alex Cassundé não participou de comissão alguma e não teria direito a esses 25 milhões de reais que ele receberia ao longo dos 3 anos de contrato com a Vaidbet. O pior é que esse 1.400.000 que foram destinados ao Alex Cassundé não tiveram autorização do diretor financeiro, Rosala Santoro. Para complicar mais ainda a situação, a polícia descobriu que parte desse 1.400.000 que caiu na conta do Alex Cassundé foi repassado para empresas fantasmas. Diante de toda a pressão, especialmente depois do depoimento do dono da Vaidbet, que em dezembro a polícia afirmou que o Alex Cassundé nunca havia intermediado absolutamente nada, houve uma pressão muito grande em cima do Augusto Melo pela demissão, pelo desligamento do Marcelo Mariano, e ele já não faz mais parte do timão. A partir de agora, vale lembrar, todas as atenções voltadas para a próxima segunda-feira, quando o Conselho Deliberativo vota pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo. A pressão é gigante. Queria destacar a frase do Rubão, que foi diretor de futebol do Augusto Melo no início da gestão, a respeito do desligamento do Marcelo Mariano. Abre aspas para o Rubão: o chefe da quadrilha acaba de entregar a cabeça do mordomo para a torcida na tentativa desesperada de se salvar da cana, da prisão. Salve o Corinthians, escreveu o Rubão. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema. Você está do lado de quem?
como vê esse desligamento do Marcelo Mariano? E o Augusto, por que segurou tanto tempo esse diretor administrativo que era detestado por muitos? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde. Tchau!